Fossil fuels. Fossil fuel is a term used to describe a group of energy sources that were formed from ancient plants and organisms during the Carboniferous period approximately 360 to 286 million years ago, even before the age of dinosaurs. At that time, the land was covered with swamps filled with organisms and plants. As they died, they sank to the bottom of swamps and oceans and over millions of years started decomposing under layers of sand, clay, and other minerals. Different types of fossil fuels formed depending on the combination of organic matter, temperature, time, and pressure conditions while decomposing. There are three major types of fossil fuels: coal, oil, and natural gas. Coal was formed from ferns, plants, and trees, which hardened due to pressure and heat. Oil was formed from small organisms like zooplankton and algae, where pressure caused the more complex organic matter to decompose. Natural gas was formed by the same process as oil, only it was exposed to more heat and pressure, causing it to further decompose and turn into a gaseous form. Fossil fuels are sought-after energy sources because they have a high energy density. They are the world's dominant energy source. Fossil fuels have a variety of applications from electricity production to transport fuels. They can also be used to make a variety of common products, from plastics to cosmetics to even some medicines. These resources have powered industrialization over history and continue to do so today. Fossil fuels can be an abundant and cheap, or in some cases, a scarce and expensive form of energy, depending on geographic location. For this reason, geopolitical issues arise due to scarcity caused by the natural geographic allocation of these highly valuable resources. Fossil fuels are considered non-renewable resources because they take millions of years to form, which means that once they are used, the resources will not be replenished in a human lifetime. The gradual depletion of the most accessible fossil fuel reserves have forced companies to develop technologies for extracting more challenging or unconventional reserves. In many cases, this means additional safety and environmental concerns as well as higher costs. Fossil fuels are also the largest emitters of carbon dioxide, a greenhouse gas which causes climate change. In addition, their production causes both environmental and human health issues. These concerns have triggered society to look at alternate sources of energy that are more environmentally sustainable and renewable. That's fossil fuels. It all started with a big bang. Wait, we don't have to go back that far. The Earth was formed 4.5 billion years ago. No, still too far. Try this. It's the Middle Ages. People in Britain run out of firewood, start burning coal, but they use up the coal on the ground. Miners dig deep. Coal mines fill with water. Samuel Newcomen invents a coal-burning steam engine to pump out water so miners can keep digging. James Watt makes it practical for other uses. Now we have ingredients for the Industrial Revolution, fossil fuels, and a way to put them to work. All hell breaks loose. Coal miners bog down lugging coal. Rails make it easier. Rails and steam engine combined make a railroad. Michael Faraday makes the first electric motor. Nikola Tesla invents alternating current. Soon utility companies start burning coal to generate electricity. Meanwhile, Edwin Drake drills the first rock oil well in Pennsylvania, and Carl Daimler builds an automobile running on petroleum. Coal tar and oil are turned into industrial chemicals and pharmaceuticals that prolong life, more population growth. The Wright brothers start oil-fueled aviation. Fritz Haber and Carl Bosch make fertilizer from fossil fuels. Fertilizer and oil-powered tractors expand food production, feeding more people. World War I is the first fossil-fueled conflict. Then comes World War II, giving us guided missiles and atom bombs. In between is a Great Depression, partly caused by overproduction. Powered assembly lines make products faster than people need them. Advertising executives invent consumerism to soak up overproduction. It's the 1950s. Advertisers use television to hook new generations of consumers. In the 70s, there's an oil shock. Everyone's shocked to realize how dependent they are on oil. With the energy crisis, the environmental movement is born. But oil prices fall and everyone forgets energy shortages. There's a showdown between market and planned economies. Market wins. Goodbye, evil Soviet empire. Politicians decide the market will solve everything.
Personal computers arrive. Globalization takes over when the market notices labor is cheaper in China. Suddenly everyone has a cell phone, but world oil production stalls out. China is now burning half the world's coal to make export products. But where will China get more coal and oil to fuel more growth? Environmental problems everywhere. Rising CO2 levels lead to record heat waves, floods, droughts. Oceans acidify. Topsoil erodes by 25 billion tons a year from industrial agriculture. Ancient forests disappear. Species go extinct at 1,000 times normal rates. Fresh water is scarce or polluted. Oil companies drill in miles of seawater because the easy oil is gone. But a deep water oil platform explodes and fouls the Gulf of Mexico. Manufacturing moves to polluting countries where labor is cheap, while the U.S. becomes a casino. The financial sector is 40% of the economy. But Wall Street is over-leveraged. Banks fail. Unemployment soars. Credit evaporates. The economy is on the verge of collapse. Okay, present time. It's amazing how far we've come in 200 years, just 3 human lifetimes, from the beginning of industrialism till now. But where are we headed? We can't keep doubling human population. We can't keep dumping carbon in the atmosphere. We can't keep ruining topsoil. We can't keep growing population and consumption or basing our economy on depleting fossil fuels. We can't just print more money to solve the debt crisis. It's been an exhilarating ride, but there are limits. Now, it's not the end of the world, but we have to do 4 things fast. Learn to live without fossil fuels, adapt to the end of economic growth as we've known it, support 7 billion humans and stabilize population at a sustainable level, and deal with our legacy of environmental destruction. In short, we have to live within nature's budget of renewable resources at rates of natural replenishment. Can we do it? We have no choice. Alternative energy sources are important, but none can fully replace fossil fuels in the time we have. Also, we've designed and built our infrastructure for transport, electricity, and farming to suit oil, coal, and gas. Changing to different energy sources will require us to redesign cities, manufacturing processes, healthcare, and more. We'll also have to rethink some of our cultural values. None of our global problems can be tackled in isolation, and many cannot be fully solved. We have to prepare for business as unusual. Our best goal is resilience, the ability to absorb shocks and keep going. If we do nothing, we still get to a post-carbon future, but it will be bleak. However, if we plan the transition, we can have a world that supports robust communities of healthy, creative people and ecosystems with millions of other species. One way or the other, we're in for the ride of a lifetime. Understand the issues and pitch in. It's all hands on deck. As reservas do pré-sal foram descobertas no Brasil em 2006. Elas ficam no Atlântico, a cerca de 230 quilômetros da costa e se estendem por 800 quilômetros do litoral brasileiro, com até 200 quilômetros de largura. A extração de petróleo destas reservas enfrenta grandes desafios técnicos. Elas estão escondidas sob quilômetros de água, rochas e camadas de sal. É necessário ultrapassar 2 quilômetros de água e 1 quilômetro de camada pós-sal para atingir a camada de sal de até 2 quilômetros que cobre os campos de petróleo. Perfurar abaixo do nível do pré-sal requer equipamentos que resistam à corrosão, temperaturas extremas e alta pressão. Os incentivadores acreditam que o investimento vale a pena. Com reservas estimadas em 100 bilhões de barris, o pré-sal brasileiro é a maior descoberta em 20 anos. O país espera aumentar sua produção total de 2 milhões de barris por dia para 5 milhões até 2020 e se tornar um dos maiores exportadores de petróleo. A reunião terminou no fim da manhã. Aloysio Mercadante, líder do governo no Senado, disse aos jornalistas que a posição do presidente Lula é de manter o caráter de urgência e relevância dos projetos que regulamentam a exploração do petróleo encontrado na camada pré-sal. O presidente reafirmou que considera a urgência necessária ao país. A Petrobras precisa ser capitalizada, os investimentos precisam ocorrer
E o novo marco regulatório é uma forma de preservar os interesses estratégicos do Brasil na gestão desses grandes campos do petróleo que foram descobertos. A posição do presidente Lula foi confirmada pelo ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro. Neste momento, a decisão do presidente é de manter a urgência. Os 4 projetos que regulamentam a exploração do pré-sal foram enviados pelo governo ao Congresso na segunda-feira. O caráter de urgência dá 45 dias à Câmara e mais 45 ao Senado para analisar e votar os projetos de lei. Se não forem apreciadas nesse tempo, as matérias trancam a pauta da casa em que estiverem tramitando, impedindo a votação de qualquer outro projeto. A oposição quer mais debate, diz que o tempo é insuficiente e promete obstruir as votações que começam na Câmara dos Deputados. Vamos ver como é que nós fazemos na Câmara dos Deputados, em face, naturalmente, da obstrução que a oposição, legitimamente também, está pretendendo realizar. O regime de urgência, ele tranca a pauta após 45 dias, mas isso não significa que precise obrigatoriamente votar em 45 dias, né? Apenas ele prioriza o assunto no debate. Então nós vamos ter mais do que... Eu já fiz o calendário, inclusive na outra reunião eu coloquei isso até na própria reunião. Entre a votação na Câmara, no Senado, com as mudanças que o Senado obrigatoriamente fará, vai voltar para a Câmara, nós não teremos a votação destes 4 projetos este ano. Com certeza vai ficar para o primeiro semestre do ano. Superação. Essa palavra faz parte da nossa história. Foi a vontade de superar desafios que nos fez desenvolver novas tecnologias, ir além, que nos inspirou a mergulhar mais fundo, ir mais longe para encontrar soluções inovadoras, seguras e rentáveis. Foi encarar o desafio com planejamento e persistência que fez o nosso trabalho no pré-sal virar uma referência e conquistar em 2015 o prêmio mais cobiçado da indústria do petróleo no mundo, o prêmio OTC, Offshore Technology Conference. A conquista desse prêmio não começou agora. A Petrobras é conhecida por sua atuação em águas profundas e ultraprofundas. O pré-sal brasileiro é uma das maiores províncias petrolíferas em águas ultraprofundas do mundo. Para explorar e produzir petróleo no pré-sal, batemos um recorde. Utilizando a tecnologia de sísmica 3D de alta densidade, criamos um mapa de geologia dos reservatórios do pré-sal. O mapeamento cobre uma área de 21,7 mil quilômetros quadrados. E fizemos a delimitação dinâmica dos reservatórios utilizando testes de longa duração e poços observadores equipados com registradores de fundo e transmissores de pressão através do revestimento com aquisição remota de dados. Hoje, o pré-sal é uma realidade. Operamos na área com segurança e rentabilidade. É aqui que a Petrobras realizou sua maior campanha de perfuração e completação de poços para o desenvolvimento de uma nova fronteira em águas ultraprofundas com melhorias contínuas do desempenho de suas operações. A Petrobras levou pouco mais de 30 meses entre a conclusão do teste pioneiro do campo de Lula e o primeiro óleo. Foi o mais rápido crescimento de produção de uma nova fronteira exploratória em águas ultraprofundas. 713 mil barris por dia estavam sendo produzidos apenas 8 anos após a primeira descoberta. Fornecer logística em volumes e prazos sem precedentes no Brasil exigiu soluções ousadas. Devido à grande distância da costa brasileira, 300 quilômetros, e da grande demanda por equipamentos de produção, o projeto incluiu a aquisição e operação de 20 sondas de perfuração, 47 navios de apoio, 3 embarcações de lançamento de dutos em águas ultraprofundas e 13 helicópteros. A atuação da Petrobras no pré-sal nos levou ao desenvolvimento de novas tecnologias que serão utilizadas por toda a indústria do petróleo e gás. 10 contribuições tecnológicas pioneiras. 10. Primeiro uso do método alternado de injeção de água e gás, conhecido como WAG, Water Alternating Gas, em águas ultraprofundas, 2.200 metros. 9. Mais profundo poço submarino de injeção de gás com CO2, 2.220 metros de lâmina d'água. 8. Primeira separação de CO2 associado ao gás natural em águas ultraprofundas, 2.140 metros, com injeção de CO2 em reservatórios de produção. 7. Primeiro uso intensivo de completação inteligente em águas ultraprofundas em poços satélites com potencial de incrustação de carbonato de cálcio. 6.
recorde de profundidade de lâmina d'água, 2.103 metros, para a perfuração de um poço submarino com a técnica de Pressurized Mud Cap Drilling, PMCD, com sonda de posicionamento dinâmico. 5. Primeira aplicação de risers flexíveis com um sistema integrado de monitoramento dos arames de tração. 4. Mais profundo riser flexível a 2.220 metros. 3. Mais profundo Steel Lazy Wave Riser, SLWR, riser de aço em configuração com corcova instalado em 2.140 metros de lâmina d'água. 2. Primeiro riser de aço em catenária livre com tubos revestidos, lined pipes, instalado através do método de carretel, relay. 1. Primeira boia de sustentação de risers, BSR. Este conceito permitiu o uso de risers rígidos desacoplados e em catenária livre conectados a um FPSO nas condições do pré-sal da Bacia de Santos em conformidade com todos os requisitos de segurança e ambientais. Mais do que inovações tecnológicas, o trabalho da Petrobras no pré-sal brasileiro é um legado valioso para toda a indústria do petróleo e gás mundial. Um legado desenvolvido por uma equipe movida pelo desafio e que está sempre pronta para superar outros limites e celebrar novas conquistas. O governo envia ao Congresso ainda este semestre um novo projeto para regulamentar a exploração do petróleo da camada do pré-sal. Um tema polêmico voltará a ser debatido no Senado. A divisão dos royalties do pré-sal, uma compensação aos estados produtores. Em dezembro do ano passado, o então presidente Lula vetou 2 emendas relacionadas ao pré-sal. A primeira delas dizia respeito à distribuição de royalties e determinava que eles deveriam ser distribuídos para todos os estados e municípios brasileiros, seguindo o critério dos fundos de participação. As perdas dos estados produtores teriam que ser ressarcidas pela União. O outro veto destinava 50% da verba do Fundo Social do Pré-Sal à educação. Os 2 vetos ainda não foram analisados no Congresso Nacional. Mesmo assim, o ministro de Minas e Energia do governo Dilma Rousseff já disse que deve ser encaminhado novamente um projeto sobre a distribuição de royalties do pré-sal. Pela proposta do governo, os estados considerados produtores ficariam com a maior parte dos recursos do pré-sal. Parlamentares que representam os demais estados defendem uma divisão menos concentrada dos royalties. É óbvio que nós temos o entendimento de que o repasse dos recursos para essas unidades da federação, para os estados e esses municípios, tem que ser um pouco maior, até porque eles sofrem o impacto direto dessa atividade econômica. Entretanto, não pode ser como acontece hoje, que é quase que exclusivamente para eles os recursos. A senadora Ana Rita representa o Espírito Santo, um dos estados com grandes jazidas petrolíferas. Ela afirma que qualquer corte de recursos nos royalties do petróleo traria prejuízo para a população. O estado do Espírito Santo, assim como o estado do Rio de Janeiro, que são estados produtores, eles dependem muito desta arrecadação. Então, o impacto sobre a economia é muito grande e isso, com certeza, vai influenciar em muito na vida da nossa população, particularmente na qualidade de vida do nosso povo. Antes de chegar ao plenário, o projeto que distribui os royalties do pré-sal deve passar pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O presidente da CAI acredita que a proposta deve gerar muitas discussões. Um debate agora dentro de novas condições, porque o projeto que foi aprovado anteriormente era inconstitucional. Inclusive, ele era retroativo, ele recolhia royalties, né, dentro de uma realidade e agora ele queria voltar para trás, com o governo pagando. A presidente Dilma já mostrou claramente que o governo é austero. 2 seminários marcam a semana. O projeto de lei que permite a Petrobras transferir a empresas privadas até 70% de seus direitos de exploração do petróleo do pré-sal deve ser votado na terça-feira. A matéria entrou na pauta do Senado 2 vezes nesta semana. E para falar sobre o que está em risco para o país, caso esse projeto seja aprovado, eu converso com o diretor do Sindipetro de São Paulo, Alexandre Castilho. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite, Agradeço a abertura de espaço para conversarmos. E Castilho, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, gostaria que você pudesse explicar para quem está em casa a importância que é o pré-sal para o país. Bom, o pré-sal, é uma grande descoberta aí de petróleo no país, que dá uma autonomia, uma grande riqueza, onde o país pode aproveitar dessa riqueza para poder investir nas suas áreas estratégicas. Certo.
O Brasil ele tinha uma reserva de petróleo basicamente para mais uns 15 ou 20 anos. A descoberta do pré-sal fez com que as nossas reservas saltassem para praticamente cerca de 80 a 90 anos. Nós estávamos na 17ª colocação em reservas de petróleo e saltamos praticamente para a 3ª colocação. Então, é uma descoberta gigantesca e uma fonte de recursos para poder se investir diretamente, né, na área da saúde, na área da educação no nosso país. E é isso que está sob risco no momento. Com esse projeto aí que está prestes a ser aprovado na terça-feira, enfim. É um projeto de lei que passou rapidamente pela Câmara dos Deputados. Não houve nem debate. Não houve debate, não passou por comissões para que pudessem avaliar o projeto e debater com a sociedade. Foi para o Senado agora com o número de PLC 78 e está novamente, né, aprovado em caráter de urgência essa aprovação, no sentido de não passar pelas comissões, não ter novamente um debate sobre esse assunto. Então, o que está em risco na prática? A Petrobras foi essa grande ferramenta do governo brasileiro e do povo brasileiro para encontrar o pré-sal. E ela investiu para poder localizar toda essa riqueza. São cerca de 74 bilhões ali. E com isso ela acabou, né, obtendo num acordo com o governo o direito de poder garantir a exploração de cerca de 5 bilhões de barris de petróleo. Então esse era o acordo para garantir que a Petrobras tivesse de onde extrair mais recursos e garantir a capacidade dela de continuar investindo em pesquisa, desenvolvimento, localização de novas bacias com petróleo, para continuar garantindo essa riqueza para o próprio povo brasileiro. O que está em risco nesse momento? Essa área, que é chamada de seção onerosa, com esses 5, né, bilhões de barris, essa área, a Petrobras descobriu que ela tem um volume muito maior do que essa quantidade. Além desses 5 bilhões, estima-se que você tenha mais 15 bilhões de barris, né, nessa região que a Petrobras já mapeou e tem um controle, né, uma confiança nesse levantamento de dados. O que está em risco nesse projeto? Querem que aqueles 5 bilhões que a Petrobras tem o direito de exploração, que ela possa vender 70% desses 5 bilhões. A empresas... Isso, a empresas, né, X, estrangeiras, enfim, internacionais, quem tiver interessado. E esse projeto também prevê que esses excedentes, que são os 15 bilhões, também possam entrar numa cota de negociação. Qual que é, né, a grande crítica que nós estamos realizando? Uma, por que tem que ser uma decisão tão apressada? Outra, sem necessidade. Outra, os valores que estão previstos de venda. Só esses 15 bilhões, que são das áreas excedentes, as estimativas de valores são para 500 bilhões de dólares. E o governo estima oferecer esse volume de petróleo por 100 bilhões. É 1/5 do valor. Então, não se justifica oferecer esse volume de petróleo para o mercado internacional, sendo que hoje o volume produzido de combustíveis no país, né, a Petrobras ela dá conta. Nós temos o petróleo suficiente, nós temos as refinarias e temos como distribuir para a população. Sim. Então, se eu tenho esse estoque garantido de petróleo... Como foi até agora, né, Castilho? O porquê que eu preciso vender isso rapidamente? Não existe uma justificativa plausível, né, só se existisse uma situação de emergência ou catástrofe econômica no país para poder justificar uma venda apressada de um bem que você possui. É como o cidadão tem uma casa, né, que ele, né, construiu, tá ali, ela vale 500 mil reais e ele está vendendo por 100 mil, sem necessidade nenhuma, sem pressa nenhuma. É isso que está acontecendo. Então, esse é um dos problemas. Então, você acaba entregando uma riqueza que pertence ao povo brasileiro por valores irrisórios para o controle internacional. Esse é um ponto. Qual é o outro ponto? Além de você oferecer esse petróleo, né, por 100 bilhões, 1/5 do valor, de uma maneira irrisória, também estão oferecendo o desconto do imposto de renda. Você ainda descontaria, vamos arredondar para 25% o valor desse imposto de renda.
Na prática, você venderia por 100, mas estaria recebendo 75. Seria mais baixo ainda. E esse imposto de renda, ele vai incidir diretamente na arrecadação dos estados e dos municípios. Isso afeta diretamente a capacidade de investimento de um prefeito, por exemplo, porque ele vai diminuir a arrecadação dele dos repasses que são feitos pelo governo federal para os investimentos dentro de uma cidade. Ou seja, só se perde, né? Só se perde. Então, é uma proposta, é um projeto perde-perde. Perde o Brasil, perde o povo brasileiro e perde a Petrobras com essa proposta, com esse projeto. Então, o porquê de querer aprovar um projeto com tanta velocidade e sem debate nenhum, nem nas comissões técnicas e muito menos com a sociedade? Então, é algo que é extremamente sério, que coloca em risco aquela famosa frase de que o petróleo é nosso, né? O petróleo que é nosso está sendo entregue de mão beijada, né? De bandeja, para a disposição dos grupos internacionais. Então, por isso que muitos estão batendo continência, né, para aqueles que são, né, os representantes do mercado internacional. Então, o que está sob risco, isso afeta diretamente a qualidade de vida do cidadão, porque a prefeitura da sua cidade não vai ter recursos para investir ali na educação, para investir na saúde, vai precarizar ainda mais o atendimento da população de uma forma geral. Prefeito Castilho, obrigada, viu, pela sua participação aqui nos estúdios do seu jornal. As portas sempre abertas. Obrigada pela aula. Acho que o pessoal ali de casa pode entender um pouquinho os riscos, né, os impactos, caso esse projeto de lei seja aprovado. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço a abertura. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Nos governos Lula e Dilma, logo após a descoberta do pré-sal, foi anunciada a intenção de destinar boa parte dos recursos do petróleo para saúde e educação. Veio o golpe de Michel Temer e agora o governo Bolsonaro comete crime de lesa-pátria ao entregar o pré-sal para grupos estrangeiros por muito menos do que vale. A avaliação é do comentarista político João Caires. O pré-sal hoje representa 60% da produção brasileira e, em virtude do golpe, quando a presidenta Dilma, o senhor Michel Temer e agora o senhor Bolsonaro entregaram 75% do pré-sal para empresas estrangeiras. Não contentes, estão entregando mais ainda com esse mega leilão. Então é algo que a população tinha que estar incomodada. O petróleo é algo de disputa no mundo inteiro. Nós sabemos disso. Da Venezuela à Rússia, a gente sabe que os Estados Unidos tenta, de alguma forma, boicotar os países que não se alinham com ele do ponto de vista do petróleo. E a gente sabe que países que se utilizam muito bem do petróleo têm se enriquecido. Lembramos aqui a Noruega, que era um país pobre até a década de 70, né, descobriu o petróleo no seu país. A State Oil, que é a empresa estatal pública da Noruega, é uma empresa petrolífera que rende muito dinheiro para a população hoje tem um nível de vida muito grande. Se fala muito em Dubai, né, aquelas belezas, aqueles prédios maravilhosos em Dubai, mas isso é feito com o quê? Com o dinheiro do petróleo. E o Brasil agora tem essa oportunidade e está jogando fora. A gente vê que a disputa por guerras, né, por petróleo, guerras e mais guerras, nós vimos no Oriente Médio, guerra Irã-Iraque, guerra Síria, guerra Israel, várias guerras no Oriente Médio ou várias guerras em alguns outros países, são oriundos da disputa por petróleo, mesmo na África, onde tem países que produzem esse petróleo, só que com a ótica diferente. A gente tem um paradoxo entre a Noruega e a Nigéria. A Nigéria virou um país pobre, mesmo com petróleo. Tem muito petróleo e é um país pobre porque entregou o seu ouro, né, o seu ouro escuro, o seu ouro petróleo, esse óleo, para empresas estrangeiras. No caso da Noruega, não, está nas mãos da State Oil, que é a empresa estatal. Assim como na Arábia Saudita, a Aramco Petróleo é uma empresa do governo árabe saudita. Então, assim, o Brasil está indo na contramão. Estamos entregando sem dar um tiro, nem de espingarda. Ou seja, os estrangeiros estão conquistando o nosso óleo sem fazer guerra. A guerra foi feita de uma outra forma. E quero falar, a forma jurídica, através da chamada Operação Lava Jato, onde se criou um clima no Brasil de destruição da imagem da empresa Petrobras. E se todo mundo, se de fato olhasse, estudasse o que era a Petrobras no início dos anos 2000, o que ela se tornou,
com os investimentos que foram feitos no governos Lula e Dilma, vê o tamanho que ela cresceu. Então, há toda uma discussão a ser revelada. A Petrobras está sendo agora, de fato, sim, saqueada. Ela não foi saqueada em governos anteriores, muito pelo contrário, ela cresceu. Ela está sendo saqueada agora, entregando as reservas do pré-sal para empresas estrangeiras e, pasmem, a Petrobras não vai poder participar, por exemplo, dos excedentes da parte onerosa. Aquela questão assim, a Petrobras, ela descobriu, ela investiu, gastou dinheiro, investiu muito e agora ela não vai poder participar do que ela descobriu. O que está em jogo não é só a questão do petróleo, o que está em jogo é a tecnologia que só a Petrobras tem de descobrir petróleos em água profunda, petróleo a um custo de $7 o barril. Ninguém faz isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Até amanhã, estados e municípios vão receber cerca de 7 bilhões e 700 milhões de reais do governo federal. O valor faz parte dos contratos assinados pelas petroleiras para explorar os campos de Sépia e Atapu no pré-sal da Baía de Santos. Os recursos podem ser investidos em diferentes áreas, como educação, saúde e obras de infraestrutura. We're headed toward an exciting, all-renewable energy future. Wind and solar will power the world of tomorrow. And tomorrow isn't far off. It's time to wake up. You're having a dream. Here's the reality. Oil, natural gas, and coal provide 84% of all the world's energy. That's down just 2 percentage points from 20 years ago. And oil still powers nearly 97% of all global transportation. Contrary to headlines claiming that we're rapidly transitioning away from fossil fuels, it's just not happening. 2 decades and $5 trillion of governments investing in green energy, and we've barely moved the needle. This was supposed to be easy. Why is it so hard? In a word, rocks. To get the same amount of energy from solar and wind that we now get from fossil fuels, we're going to have to massively increase mining by more than 1,000%. This isn't speculation, this is physics. Copper, iron ore, silicon, nickel, chromium, zinc, cobalt, lithium, graphite, and rare earth metals like neodymium. We need them all. And then those metals and materials have to be turned into motors, turbine blades, solar panels, batteries, and hundreds of other industrial components. That also takes lots of energy, which requires even more mining. As a World Bank study put it, these green technologies are in fact significantly more material intensive than our current energy mix. That may be the understatement of the century. Raw materials account for 50 to 70% of the costs to manufacture both solar panels and batteries. Until now, it hasn't really mattered that much because wind and solar still account for only a few percentage points of the global energy supply. They're an applause line for environmentalists, not a major energy player, and it's unlikely they will be in the foreseeable future. But for the sake of argument, let's say we sharply ramp up mining. Where would these new mines be located? Well, for one, China. That country is today the single largest source of most of our critical energy materials. The United States is not only a minor player, but is dependent on imports for 100% of 17 critical minerals. Do we want to give China more political and economic leverage? Europe has made itself dependent on Russia for 40% of its natural gas. How well has that worked out? Ironically, we have all the minerals we need right here in North America. But good luck trying to get them out of the ground. Proposals to build mines in the United States and increasingly almost everywhere else meet fierce opposition, if not outright bans. To give just one example, in 2022, the Biden administration canceled a proposed copper and nickel mine in northern Minnesota. This was after years of delays navigating a maze of environmental regulations. And yes, the same environmentalists and green-leaning politicians who tout all the benefits of electric cars are the same people who make mining the materials essential to build those cars, like copper and nickel, all but impossible. Try to square that circle. So far, we've only talked about today's energy needs. What about tomorrow's? Future energy demand will be far greater than today's. That's been true for the entire history of civilization. The future will not only have more people, but also more innovations. And entrepreneurs have always been better at inventing new ways to use energy than to produce it.
It's obvious but worth stating. Before the invention of automobiles, airplanes, pharmaceuticals, or computers, there was no energy needed to power them. And as more people become more prosperous, they will want the things others already have, from better medical care to vacations to cars. In America, there are about 80 cars for every 100 citizens. In most of the world, it's about 5 per 100 citizens. Over 80% of air travel is for personal purposes, so that's 2 billion barrels of oil a year. Hospitals use 250% more energy per square foot than an average commercial building. And the global information infrastructure, the cloud, already uses twice as much electricity as the entire country of Japan, the world's third largest economy. The massive data centers at the heart of the cloud alone consume almost 10 times more electricity than the world's 10 million electric cars. E-commerce has taken off and is propelling record growth in warehouses, increasingly filled with energy-hungry robots. America's truck freight index more than doubled in the past decade to deliver the goods to and from those warehouses. These are today's known trends. While we can't predict the future, we can predict there'll be more innovation in robotics, drones, quantum computing, biotechnology, and new industries not yet imagined. All of it will require more energy, a lot more. Fossil fuels, nuclear energy, and yes, renewables will be required. But if you think we could get it all from wind and solar, dream on. I'm Mark Mills, Senior Fellow at the Manhattan Institute for Prager University. Thank you for watching this video. To keep PragerU videos free, please consider making a tax-deductible donation. Foi divulgado hoje o plano de negócios da Petrobras, que vai orientar de que forma serão utilizados os recursos da empresa nos próximos 4 anos. Nesse período, estão previstos investimentos de cerca de 130 bilhões de dólares. A Petrobras, que tem o Estado brasileiro como maior acionista, atua na exploração e produção de petróleo e gás, refinaria e também no abastecimento e distribuição de combustíveis. Até 2019, a empresa deve investir 130 bilhões de dólares. E a prioridade serão os projetos de exploração e produção de petróleo no Brasil, em especial nos campos do pré-sal já descobertos. Isso significa mais plataformas instaladas. Neste setor, serão investidos 83% do total de recursos. Nas demais áreas de atuação da empresa, os investimentos serão destinados à manutenção de operações e projetos relacionados ao escoamento da produção de petróleo e gás natural. As metas de investimento e produção para os próximos 4 anos caíram em relação ao plano anterior, pois, segundo a empresa, o objetivo é diminuir dívidas e gerar valor para os acionistas, que hoje chegam a quase 800 mil. O plano de negócios e gestão da Petrobras é atualizado todos os anos. Atapu e Sépia, na Bacia de Santos, foram arrematados hoje por 2 consórcios liderados pela Petrobras. As áreas no pré-sal vão ser exploradas pelos próximos 35 anos e vão receber mais de 200 bilhões de reais em investimentos. Os 2 campos, Atapu e Sépia, foram arrematados nesta segunda rodada. O valor arrecadado com a cessão onerosa atingiu a expectativa do governo e chegou a 11,1 bilhões de reais. O critério para a escolha das empresas vencedoras foi o excedente em óleo para a União. O campo Sépia será explorado pelo consórcio formado pelas empresas Total Energies, Petronas, QP Brasil e Petrobras, e 37,43% do excedente em óleo será oferecido para a União. Já o campo de Atapu foi arrematado pelo consórcio formado por Petrobras, Shell Brasil e Total Energies, com 31,68% do excedente destinado à União. Conseguimos obter competição, elevando o percentual de excedente em óleo de 15,02% para 37,43% em Sépia, o que significa um ágio de quase 150%. E no caso de Atapu, o ágio foi ainda maior, de 438%, passando de 5,89% para 31,68%. Nos últimos 3 anos,
anos, o Brasil arrecadou 3 vezes mais com royalties, participações especiais e tributos. Saiu de 68 bilhões para 210 bilhões de reais. As 2 áreas arrematadas nesta sexta-feira estão em desenvolvimento com reservas de petróleo e gás já confirmadas. Só esse leilão que realizamos hoje vai permitir um aumento de 12% da nossa produção nos próximos 5, 6 anos. Este foi o segundo leilão do tipo no Brasil. O primeiro foi em 2019. Dos recursos arrecadados no leilão, 7,7 bilhões de reais serão destinados a estados e municípios. Além disso, serão feitos investimentos pelas petroleiras vencedoras nos próximos 35 anos de contratos de exploração. O saldo final não está só no 120, que agora são 302 bilhões em participações especiais, mais impostos que o governo vai receber no futuro. E também nos 200 bilhões de compromisso de investimento. A crise dos combustíveis, a Petrobras diz que deve anunciar em breve uma grande retomada nos investimentos. O assunto agora direto do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. O novo plano de negócios da Petrobras, que será divulgado na semana que vem, deve trazer uma perspectiva de investimento entre 60 e 70 bilhões de dólares, com foco na exploração de petróleo na camada pré-sal. Foi o que revelaram fontes da Jovem Pan. Esse plano, 2022-2026, será divulgado no próximo dia 25 e está em fase final de confecção. Se essa previsão se confirmar, o novo plano de investimentos trará um aumento em relação ao programa anterior, 2021-2025, que apontou para aportes de 55 bilhões de dólares. No ano passado, Petrobras reduziu, assim como outras petroleiras de todo o mundo, o plano de investimentos. A queda foi de 27% devido ao forte baque no preço do barril do petróleo provocado pela pandemia de Covid-19. A companhia pretende focar nesse novo plano em ativos mais rentáveis e de retorno mais rápido para a empresa e para a sociedade. Já a meta de dívida bruta deve gravitar em torno de 60 bilhões de dólares. No último trimestre, no terceiro trimestre, a Petrobras já estava com uma dívida bruta de 59,6 bilhões de dólares, antecipando a meta que tinha sido traçada somente para ser atingida no ano que vem. A estatal terá também uma preocupação com a chamada pegada de carbono. Vai apostar em preservação de áreas verdes e reflorestamento. Procurada, a Petrobras afirmou que o novo plano de negócios será divulgado ao mercado em breve e que não é possível adiantar nenhuma informação. Do Rio, Rodrigo Viga. O Palácio do Planalto tenta uma saída à crise gerada com a tentativa de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Rui Costa, da Casa Civil, foi o responsável por organizar o encontro. Estavam presentes os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança Climática, além do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o do IBAMA, Rodrigo Agostinho. O objetivo era coordenar a resposta do governo federal à tentativa da Petrobras de reverter a decisão do IBAMA, que impediu a exploração de petróleo na macro-região Foz do Rio Amazonas. Até aqui, o Ministério de Minas e Energia, responsável por representar a União junto à empresa, foi favorável à perfuração. Já a ministra do Meio Ambiente, contra. Ao deixar o palácio, Marina Silva repetiu a argumentação do IBAMA. A Petrobras não conseguiu provar que a exploração é segura. Ainda assim, a ministra recuou e sinalizou que a decisão sobre o recurso cabe à Petrobras. Se você olhar a história do IBAMA, você tem pedidos de licença, são negados, o empreendedor apresenta outro, é analisado. Cada projeto, cada proposta é avaliada no mérito. Não existe uma decisão política, é uma decisão técnica. Caso fosse aprovada, essa exploração faria parte de uma corrida global para tirar o petróleo da chamada margem equatorial.
A Petrobras reservou 3 bilhões de reais para perfurar o mar nessa região nos próximos 4 anos. E especialistas estimam que o volume de combustível no local se compara ao descoberto no pré-sal. Toda a exploração de hidrocarbonetos, petróleo, gás natural, por exemplo, trazem muita riqueza, sobretudo a projeção da costa, onde essa riqueza está sendo explorada. Notícia que chega à nossa redação: o IBAMA emitiu a primeira licença para a Petrobras iniciar pesquisas para a exploração de óleo e gás na margem equatorial do Brasil. Nós voltamos a Brasília ao vivo para conversar mais uma vez com o diretor editorial da CNN em Brasília, Daniel Rittner. Quer dizer, será que o Ministério do Meio Ambiente, Daniel, venceu, ou melhor, o Ministério de Minas e Energia venceu a queda de braço com o Ministério do Meio Ambiente? Márcio, eu nem me atreveria, por enquanto, a fazer avaliações ali de quem ganha e quem perde. A notícia seca que nos foi transmitido a mim e a analista de política Renata Agostini pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é a seguinte: o IBAMA acabou de emitir, como você disse, a primeira licença para pesquisas da Petrobras em atividades petrolíferas na margem equatorial. Essa licença especificamente é para 2 blocos localizados ali na bacia Potiguar. A margem equatorial é composta de 5 bacias marítimas, uma delas é a bacia Potiguar. Tem também a Foz do Amazonas, no litoral do Amapá, que tem criado grande polêmica ali, é objeto dessa divergência a qual você se refere entre Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente, mas é um primeiro passo muito importante. O ministro Alexandre Silveira nos disse, a mim e a Renata Agostini, que a partir deste momento ele tem a certeza de que os técnicos do IBAMA poderão avançar nos estudos na margem equatorial, também no litoral do Amapá. Desculpa, Daniel, os técnicos da Petrobras. Os técnicos do IBAMA, porque os técnicos do IBAMA é que estavam até agora, digamos, colocando ali ressalvas e negando a licença ambiental pedida pela Petrobras. Ou seja, o que temos de concreto é o aval do IBAMA para pesquisas em atividades petrolíferas na Bacia Potiguar, que faz parte da margem equatorial. A Foz do Amazonas também faz parte da margem equatorial e o Ministério de Minas e Energia, ministro Alexandre Silveira, vê correlação entre as duas coisas. Ele acha que a partir de agora o IBAMA pode e sinaliza que está de olho também na Foz do Amazonas e que pode avançar também nessa área tão controversa. Quer dizer, esse primeiro ponto de pesquisa, e desculpa se eu te cortei, Daniel, não é o mesmo ponto questionado pelo IBAMA, mas próximo que estaria, próximo à foz do Rio Amazonas. Não é o mesmo ponto, não é o mesmo ponto. Na verdade, a gente tem 5 bacias marítimas, Márcio, que começam ali desde o litoral do Amapá, na fronteira ali com a Guiana, com o Suriname, até a bacia Potiguar, que está ali no Rio Grande do Norte, como o próprio nome diz. Entre uma coisa e outra, a gente tem ali bacia do Maranhão, bacia do Ceará, então são 5 bacias no total. As similaridades, elas estão na mesma faixa ali, que é a margem equatorial, e estão em alto mar. Então, isso, na visão de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, dá uma boa sinalização também com relação à Foz do Amazonas. É que é curioso, a gente não tinha ouvido falar ainda na possibilidade de começar essa pesquisa por um outro bloco. Sempre se falava, e o IBAMA mesmo falava isso, é impossível liberar essa operação, já que há risco ali na foz do Rio Amazonas. Mas agora, começando em outro ponto, como você bem destaca, distante da foz do Rio, aparentemente, para o próprio IBAMA, que deu essa licença, há uma segurança de exploração. E por que isso é muito importante do ponto de vista energético? Porque quem mais contribuiu, quem tem contribuído nos últimos anos e quem vai continuar contribuindo nos próximos anos com a produção de petróleo do Brasil é o pré-sal, a região ali da Bacia de Santos e da Bacia de Campos. Porém, todos os estudos indicam que ali por volta de 2028, 2030, vamos entrar numa fase de declínio na exploração dessas bacias. E como que o Brasil pode continuar produzindo?
pode continuar produzindo por meio da exploração ali na margem equatorial. É claro que sopesando todas as sensibilidades ambientais que estão sendo levantadas pelo IBAMA, é claro. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Daniel Rittner. Apontado por especialistas como um possível novo pré-sal, a margem equatorial brasileira abrange uma área com mais de 2.200 quilômetros de litoral, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá e inclui as bacias hidrográficas da foz do Rio Amazonas. A exploração dessa área é a principal aposta da Petrobras após o esgotamento do pré-sal. A gente vem aumentando as nossas reservas, mas muito em cima, nos últimos anos, das descobertas do pré-sal, que são finitas. Nós já, no final desta década, chegaremos no pico de produção do pré-sal e essa produção começará a declinar. Nós precisamos colocar ali, naquele gráfico, novas fronteiras. Se essa demanda ficar constante, e isto geralmente não acontece, em geral a demanda de petróleo aumenta, a demanda de energia aumenta no mundo inteiro. Então, vamos supor que ela fique constante no Brasil. Em mais 10, 12, 13 anos, nós seremos importadores de petróleo. A partir de 2030, o pré-sal entra numa curva de declínio e nós precisamos de novas reservas de petróleo para nós garantirmos a nossa soberania energética. Uma área com uma potencialidade econômica que os estados que estão na margem esperam poder se beneficiar. Temos muito orgulho dos nossos índices ambientais, não abrimos mão deles, mas queremos desenvolvimento socioeconômico sustentável, ético e justo para a nossa população. Apesar das potencialidades econômicas, o desafio é garantir condições ambientais seguras para a exploração desses recursos. O IBAMA já negou um pedido de licença para pesquisa e alega que a área é muito sensível. Uma área que nunca investiram em pesquisa, a gente não faltam dados de biodiversidade, as correntes marinhas são 3 vezes maiores. 80% dos manguezais do Brasil estão ali, notadamente na região das reentrâncias maranhenses. É importante que fique claro que o pedido de pesquisa que a Petrobras apresentou ao IBAMA dista mais de 500 quilômetros da foz do Amazonas e mais de 170 quilômetros do nosso ponto mais setentrional, o Cabo Orange. Portanto, esse aspecto é fundamental para que não sejamos tomados por irresponsáveis ao defender uma pesquisa, como se essa pesquisa estivesse sendo feita num local onde é a subsistência de um povo e é importante ressaltar para todo o Brasil, o Amapá tem muito orgulho do seu Rio Amazonas. Nós já perfuramos mais de 3.000 poços em águas profundas. Temos uma capacidade ímpar de não deixar ocorrer problemas, porém, caso venham a ocorrer alguns problemas, a gente tem, e a gente compartilha, evidentemente, isso faz parte do processo de licenciamento com o IBAMA, equipamentos de segurança de forma mais avançada no mundo. A gente sabe da competência dos técnicos da Petrobras, mas os técnicos entenderam que o tempo de resposta a um eventual acidente está muito longo naquilo que foi apresentado ao IBAMA. Por que isso? Estamos falando de um poço de exploração em frente ao Oiapoque, a 70 quilômetros de Oiapoque, mas a 830 quilômetros da base designada como resposta a um eventual acidente. Estamos falando de uma base muito bem desenhada, muito bem construída, em Belém, mas a 830 quilômetros da área de exploração. E isso significa de lancha rápida, a gente demoraria de 43 a 48 horas para chegar na área se a gente tivesse um eventual acidente. Num contexto de transição e de diversificação energética, tá? A gente sabe da importância da Petrobras liderar esse movimento no país, já estamos liderando. E como isso vai ser importante não só para financiar a transição, mas também para financiar a floresta em pé. Tá? Também para financiar a floresta em pé. São recursos que podem ser canalizados não só para reduzir o desmatamento, mas também para investimentos sociais na região. Fossil fuels won't last forever, but why? And if they are set to run out, how much is left and when will that happen?
To dig to the bottom of this one, we first need a quick refresher on how fossil fuels are created. And sadly, no, they're not mostly dead dinosaurs. You see, the vast majority of our fossil fuels come from the remains of plants and animals that lived around 300 to 400 million years ago. And we don't see the first dinosaurs until around about 230 million years ago. So, when these plants and animals died, that very, very long time ago, they were covered in layers of earth or silt. And because of the combined actions of three things: one, the compression from the weight of all that stuff; two, the microorganisms in there decomposing the content; and three, the heat underground, that transformed them into potential fuels. Coal is the remnant of ancient plants, whilst oil and natural gas mostly come from marine creatures, with natural gas being made in deeper, hotter regions where the oil gets a little bit more cooked. Now, we dig or drill this stuff out of the ground, and because it has been accumulating for a long time, initially there was a lot. But because it takes so long to make, we're using it much, much faster than it can possibly be replaced. This means that there is effectively a fixed amount of fuel on Earth, and we're using it up. So, yes, fossil fuels are going to run out, but what is left, and when will that happen? Well, we can fairly easily tally up what's known as our proven resources, the supplies that we know the locations of and we think we have a good chance of getting to. In their statistical review of world energy, BP estimated that the world had just over 1,700 billion proven barrels of oil in 2014. That's enough to meet 52.5 years of global production. They also estimated just over 187 trillion cubic meters of natural gas. That's enough for 54 years. Then 891,531 million tons of coal, enough for a whopping 110 years of global production. But there's also the stuff that we know about, can't reach, but think we might be able to get to someday. Hard figures on that are, understandably, tougher to come by. But oil and gas consulting firm Rystad Energy estimates total probable global oil reserves at 2,092 billion barrels, which is enough for about 70 years if our use doesn't go up. The total fuel resource, the amount of fossil fuels that could be out there that we know nothing about, could of course be even higher. But around 4 years ago, an idea came out that there actually is plenty of oil left, just that we haven't got around to getting it out of the ground yet. This means the numbers for the potential oil out there could in fact be way higher. We've already seen humanity use new technologies to access and use fuels that we couldn't get to before. Things like new techniques to extract oil where it's all mixed up in fine-grained sedimentary rocks, like shale, or using high-pressure fracking to extract more oil and gas from the ground. One thing stopping us using these new technologies to extract fuels is that the rising energy costs of extracting it could be just as damaging as the oil running out. Despite the cost of oil, the amount being extracted has actually remained constant, about 75 million barrels per day since 2005. And this means a plateau has been reached, where supply cannot match demand. It's also worth pointing out that fracking is far from ideal. It's been claimed that it has been linked to earthquakes and toxic tap water. We've already seen how the economics of getting to the fuel can outweigh humanity's demand for it. In 2016, around 460,000 barrels a day of high-cost production like fracking was shut down in the US due to the cost. But that just means surely it's there for later, when the economics are right? Well, maybe we need to leave it there. The planet is warming due to the burning of those fossil fuels. Burning fossil fuels releases carbon dioxide into the atmosphere, traps heat, and it causes a greenhouse effect. It's been estimated that we cannot burn more than about 1/3 of those proven resources if we have any hope at all of meeting plans to keep the temperature rise at 2 degrees centigrade or less. Although it may feel that we don't seem to be in a particular hurry to look for alternatives, energy transitions have always taken a long time. It took over 50 years for coal to replace wood as the world's leading source of energy, and another 50 years for oil to overtake coal. So, here's a promising thought. In the end, with so many options for renewable sources of sustainable power being developed, we might actually never have to answer this question of what happens when the oil is finally all gone.
Right, this is one where we really want to hear your opinions about this whole subject. Put your thoughts down in the comments below. Subscribe to the channel if you haven't already, and then you'll get to know whenever we release a new one. And if you'd like to know if you can become a fossil, click here. That's an interesting one. See you soon. The war in Ukraine is speeding up a global departure from fossil fuel use and the adoption of more renewables. Well, that's according to a new report by the International Energy Agency. The Paris-based organization says global emissions are set to peak by 2025, giving way to cleaner sources, including renewables. Rising prices for oil, gas, and coal are behind the trend. The IEA said the war was leading to, quote, profound and long-lasting changes in energy markets. Claudia Kempfert is an energy economist with the German Institute for Economic Research in Berlin. She joins me for more. Claudia, this report suggests a turning point, but it's not all good news. To limit climate change to 1.5 degrees by the end of the century, there would have to be a doubling of investment in renewables by 2030 to $4 trillion. Is that feasible based on what we know now? I think it will be feasible if the financial markets are ready for it, and we need here the right frameworks, that the money is spent for the right direction into the renewables and the transition instead of fossil fuel infrastructure. Unfortunately, we see also bad things going on the global market because a lot of investment is now spent also in fossil fuel infrastructure or drillings to fossil fuels, which is not in line what we need. And hopefully this will change. You touched on this, governments doing enough, that question. We also look at the build-out of renewables itself, not just investment in fossil fuels. If I look at wind, for example, here in Germany, there are great aspirations for building out wind. At the same time, that build-out actually drags along. We don't see the same kinds of approvals, for example. What is the government going to have to do to push through a lot of these projects? Yeah, on the one hand, indeed, we need the right frameworks for it and the money that is spent in order to increase the share of renewables. In Germany, for example, we need enough land, which is also provided to install the windmills and also provide the right framework for it and to reduce the barriers which are still existing. And I think that's true also for the rest of the world, of other European countries, to provide the right frameworks that the investment into renewables is coming. Instead of fossil investments, we need a lot of renewable investment. The IEA has also said in the past that more countries should consider nuclear as a clean energy option. Should that also not be an option for Germany? No, I think nuclear, especially new nuclear power plants, are so costly that it's not really an option. Look at the new installations. They need a decade to be installed. They need a lot of investments, and we don't have the time for it. We need to be ready by 2030, and renewables are fast, they are cheap, and we can install them all over the globe, and that's the answer to it. Nuclear certainly is not. We see that in France, how the problems occur if the power plants are not maintained adequately and the costs are too high. So renewable is the answer, not nuclear. This idea that we could see a peak in emissions by 2025, could this take some of the pressure off governments when it comes to the kind of activism we've seen, when it comes to the kind of pressure to speed up the process? Or is that urgency still there from what you see? Well, I see an urgency coming also because of the war, the fossil energy war we are in, and the investments are coming into renewables, and there is a speed up process here, which is good. On the other hand, we also see investments into the bad things, that is fossil fuel. So I think the IEA is right by the peak that they assume, but what we really need now is to have investments ready for renewables and the governments which provide the right frameworks for it. All right, Claudia Kempfert with the German Institute for Economic Research in Berlin. Thank you. Thank you. We've known for decades that our climate is changing and the planet's temperature is rising. This is partly because of the greenhouse effect and a consequence of our emissions. And the largest contributors in the US are emissions from things we rely on every day. But greenhouse gases also keep our planet inhabitable. So how does the greenhouse effect both help and harm our planet? And how did it get so off balance? The temperature on Earth is regulated because of our atmosphere, the jacket of gases that surrounds the planet like a greenhouse. It allows some of the sun's energy to pass through to the Earth's surface, where it's absorbed and heats the planet.
When that energy radiates back up into the atmosphere, 90% is absorbed by gases and continues warming the Earth. This is the greenhouse effect, and it's what allows life to thrive here. But the increase in greenhouse gas emissions from human activity has led to extra trapped heat and higher global temperatures, and what we now call global warming. So the same effect that keeps our planet alive is also what's damaging it. If we look back, for most of the last 800,000 years, the concentration of greenhouse gases in Earth's atmosphere was about 200 to 280 parts per million. But over the last century, we've been emitting more and more. In 2019, humans were pumping out 36.7 billion tons of CO2. That's about 50% more than in the year 2000. And air temperatures have gone up about 2 degrees in the last century, which might not seem like much, but a few degrees makes a huge difference in our climate. So how exactly do humans contribute to this? We all leave a carbon footprint by participating in systems that release carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere. That means things like using gas-powered vehicles, raising livestock, agriculture and deforestation, as well as waste and recycling pollution, all contribute to greenhouse gas emissions. And the burning of coal, oil, and natural gas to produce electricity and heat accounts for 1/4 of worldwide human-driven emissions. In the past, economic progress has come with an environmental cost, which means if the world continues with business as usual, emissions will keep rising. So what can we do? To actually see change, greenhouse gas emissions need to be reduced on a global scale. If things don't change, scientists predict that sea levels will rise another 1 to 8 feet by the year 2100. And corn and wheat production could be affected as soon as 2030. No one person and no one country can solve this alone. But by prioritizing climate policies and by finding renewable energy alternatives and ways to remove greenhouse gases already in the atmosphere, we can make a difference in stopping climate change. Hi everyone, George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. If you'd like to get more videos, show highlights, and watch live event coverage, click on the right over here to subscribe to our channel, and don't forget to download the ABC News app for breaking news alerts. Thanks for watching. Imagine a world without fossil fuels, none at all. Imagine a world where you never need to smell the fumes of a passing car, bus, or truck, and where traffic noise is massively reduced. Imagine a world powered by something you can't touch, which will be abundant for billions of years. Imagine a world where every single home has electricity, no matter how far it is from the grid. That's the future beyond fossil fuels. Imagine governments no longer needing to subsidize fossil fuel production or spend fortunes protecting their underground fuel sources, pipes, and transmission lines. Trillions of taxpayer dollars are freed up. Smog and greenhouse gases plummet. Public health improves. This healthy future is closer than you think. Our energy system is undergoing an unstoppable transformation. The coal-fired power industry that took a century to build is being rapidly replaced by sun and wind power, forces of nature which cannot be dug out of the ground or sold on commodity markets. In this totally fossil fuel-free world, electricity belongs to everyone, is homegrown in the true sense, bringing power to the 1.3 billion people who are currently inexcusably without it. The Paris Climate Agreement bound nations of the world to work peacefully for a fossil fuel-free economy. But we need to move fast. We must harness the power of the sun and work at the speed of light. Our collective mission is to bend the curve of emissions now, so that renewable energy outcompetes fossil fuels as the best new source of energy in all markets around the world by 2020. So let's thank fossil fuels for all they have done. Their contribution to humanity has been nothing short of extraordinary. However, now that we understand the dangers and the side effects and have exciting, everlasting alternatives,
It is time to retire them pronto. The journey to our fossil fuel-free future is the most exciting, the most innovative, the most necessary, the most inclusive and far-reaching global transformation we have ever seen. This is the answer to so many challenges in the world, the energy newtopia. The only question now is, how quickly can we get there? Thanks for watching. Don't forget to subscribe and click the bell to receive notifications for new videos. See you again soon. The need for bold and ambitious climate action has never been clearer. Already, at just 1 degree of warming, our world is in peril. The world's foremost climate science body, the Intergovernmental Panel on Climate Change, has now shown that we have less than 12 years to act boldly if we want to keep global warming to 1.5 degrees centigrade and avoid the very worst impacts of climate change. But we already have more oil, gas, and coal in producing fossil fuel reserves than that 1.5 degree limit will allow. We need a new definition of climate leadership. There are many critical steps: investing in renewables, improving energy efficiency, electrifying transportation, to name a few, on the path to climate safety. But unless we wind down our fossil fuel production, we won't solve the climate crisis. Real climate leadership today means standing up to the fossil fuel industry and rejecting their influence on politics. No exploration, no expansion, and no financing for fossil fuels. Creating a plan to manage the decline of fossil fuel production and invest in a Green New Deal with a just transition to create green jobs in order to reach zero carbon by no later than mid-century. Some countries are stepping up. Costa Rica, Belize, France, Spain, and New Zealand are all taking fossil fuel production head-on. But this list needs to grow quickly. We need a new generation of climate leadership, and we need it now. Join us to demand real climate leadership. Oil. The Kingdom of Saudi Arabia was only founded in 1932. As a young nation, its infrastructure was fairly basic, and the new monarchy had to rely on outside help in order to tap into its massive oil reserves, which is why a US-owned company, later renamed Aramco, was the one that first struck oil on Saudi Arabian land in 1938. But it wasn't long before the Saudis wrested away control of the company. In 1950, Aramco was convinced to split profits down the middle rather than risk King Ibn Saud nationalizing the kingdom's oil industry. A blossoming diplomatic relationship developed. In return for fossil fuels, the US offered Saudi Arabia crucial political and security support. From there, Saudi Arabia It's an attempt to diversify the economy, reduce its dependence on oil, and turn it into a more vibrant society that also reaps the benefits. This is Karim El-Gendi, a climate consultant based in London who focuses on the Middle East. As the world moves away, or signals that it wants to move away from buying this oil and gas, there's limited time before that becomes a risk to Saudi economy. So it's in a way, it's in a race against time. That requires a major overhaul. When Saudi Arabia announced Vision 2030, oil and gas accounted for 50% of Saudi's GDP, 70% of government revenue, and 90% of export earnings. The diversification plans include eye-catching giga projects such as NEOM, entertainment, sports and culture hub Qiddiya, which aims to host millions of visitors, a string of luxury ecotourism destinations. NEOM alone is expected to cost more than $500 billion. You know, Saudi Arabia's economy has been kind of a one-trick pony for a long time. This is Jim Crane, who specializes in energy geopolitics. International organizations, the IMF, the World Bank, etc., have been urging the Saudis to diversify their economies for a long time. Finally, those warnings have been taking hold. The initial target, about 54 gigawatts of renewable energy capacity. Saudi recently said they're sitting at just 2.8 gigawatts,
while there's about 21 to 24 gigawatts under development. I'm not a betting man, but if you had asked me whether a 50% target can be achieved, I would say that looks very difficult. Yet according to Saudi media, Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman recently targeted 130 gigawatts of renewable energy, more than double the former target. Planet A's interview requests have fallen on deaf ears, but either someone's math doesn't add up, or there is indeed cause for such optimism. While data analytics company Global Data ranks them just 45th in the world for solar power capacity, the World Bank places them 7th in terms of potential. Arid and mountainous geography, as well as a long coastline, means large parts of the country are very windy, ideal conditions for power generation. They really couldn't be better placed to turn green. Net zero in the kingdom actually makes a lot of sense. I mean, they've got great geography and great geology to reach net zero. They've got a lot of vacant land right outside their cities that gets a lot of sunshine. It's a country that has, spare cash laying around, right? And there's, in the central bank and the investment funds. So they are able to build, especially solar power generation projects at a really, really low cost. But building up large-scale infrastructure takes time, and more cash than the kingdom itself is willing to spend, which is why Saudi Arabia has been courting foreign investors. So far, however, they haven't exactly been banging on the gates of the kingdom. Saudi Arabia had expected to boost annual foreign direct investment to $19 billion by 2020. As of 2021, they'd only pulled in about $5.5 billion. Investors were spooked after the murder of journalist Jamal Khashoggi in 2018, when Saudi Arabia's reputation took a nosedive. While there has also been concern that some of these ambitions are quite simply a bit loopy. There's some skepticism around some of these giga projects, whether they're financially viable or there's going to be much of a return from them. But even speaking to some Saudis about some of the giga projects, there are doubts and skepticism. Another question mark is Saudi Arabia's many desalination plants. The population heavily depends on them for fresh drinking water, but removing brine from saltwater is extremely energy intensive, and transforming these oil-run plants won't be an easy task. That means that for every gigawatts that you transition from fossil fuel electricity generation into renewables electricity generation, you have to find a solution for your desalination. We need to attend to climate change. It's an admission from the Saudi government that we are up to the challenge. A director for an African climate and energy think tank described Saudi Arabia as a drug dealer trying to get Africa hooked on oil. And on the global stage, Saudi Arabia is doing its best to ensure it's in the driver's seat when it comes to climate change talks. Rather than becoming an obstructionist and trying to slow down the process at every turn, it's decided in recent years that it's in its best interest to jump on the bandwagon, take part in the negotiations, become more active participant, but also try and steer the direction of this negotiation in a way that serves its own national interest. While scientists screamed at the top of their lungs for an end to fossil fuel production, Politico uncovered that Saudi Arabia had claimed emissions from the manufacture and transport of wind turbines and solar panels were just as problematic. They're just a fraction, by the way. Instead, it wants to divert the world's attention towards a different solution. It argues that the enemy is the emissions and it's not fossil fuels. And if we manage the carbon in a way you could argue that the demand is, if the demand is there, that they're only satisfying demand. But that's a completely different conversation as to whose responsibility does emissions lie, whose shoulders does it lie upon? Is it the producers or the consumers? Saudi's domestic green energy targets may be cause for lavish announcements such as these. It could help develop new and more efficient technology. But don't be fooled. It doesn't look like there's a plan to help developing countries move in a similar direction. The Saudis are going to be able to outcompete anybody on crude prices. That's their strategy, to be the last man standing. What do you think of Saudi Arabia's plans? Let us know in the comments, and don't forget to subscribe and give us a thumbs up if you like this video.